Oliveira, adventista do sétimo dia. Ele fala sobre chuva serôdia, do Eventos Finais. Entenda o que de verdade vai acontecer. Deus abençoe a todos e vamos ficar com o vídeo. Eventos que terão lugar de agora até o estabelecimento do reino de Cristo. Nós estamos aprendendo temas da Bíblia, temas proféticos baseados em Daniel, Apocalipse, especialmente Apocalipse, e você é muito bem-vindo. Caso você tenha perdido algum programa, é só voltar no nosso canal no YouTube, Arilton Oliveira, e ali você tem uma playlist chamada Eventos Finais, e ali você pode assistir tudo que nós estamos apresentando aqui no programa. Hoje vamos a mais um tema. Vamos aprender sobre mais um assunto escatológico. E quando falamos escatológico, estamos falando a doutrina das últimas coisas, a doutrina dos últimos eventos. Daí vem a palavra escatologia, né? A doutrina dos últimos eventos. E hoje vamos estudar sobre mais um tema. Pastor, qual é o tema de hoje? Está aqui, ó. A chuva serôdia. Você sabe que chuva será esta? Chuva serôdia. Sabe que tema é este? Bom, é agora que vai começar a nossa viagem e você vai entender muito bem esse assunto. Mas antes, um convite. Vamos orar? Pedindo a bênção de Deus para o estudo? Se você puder, fecha teus olhos, ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe agora, para que possamos entender a Tua vontade para nós revelada na Bíblia. Não apenas entender, mas com a Tua bênção, com a Tua ajuda, guardar tudo o que estamos aprendendo aqui. Fica conosco mais uma vez, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Chuva serôdia. Aonde está a base bíblica para esse tema? Vamos começar com o profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Você sabe que os profetas menores, entre eles figura Joel, né? Um dos profetas menores. O profeta Joel é chamado profeta do Espírito, porque é ele quem fala do Espírito Santo. E no capítulo 2, verso 28, ele escreveu assim: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Deus está se comprometendo aqui a derramar o seu Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Há uma promessa de Deus de enviar seu Espírito Santo. Agora olhe para o verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. Pois bem, nós identificamos e intitulamos esse seminário, esse estudo, como a chuva serôdia. Mas aqui em Joel 2, 23, aparecem duas expressões, chuva temporã e chuva serôdia. Você vai se lembrar que o povo de Israel era um povo que vivia basicamente da agricultura e da pecuária. Eles plantavam seu alimento, especialmente depois que eles foram estabelecidos lá na Palestina, né? Depois que divaguearem 40 anos pelo deserto, morre Moisés, levanta-se Josué, eles cruzam o Rio Jordão, chegam na terra prometida, as tribos se estabelecem e ali agora eles vão viver da agricultura e da pecuária. Então era um povo que entendia muito bem como funcionavam as chuvas. E agora o profeta Joel, valendo-se da linguagem das chuvas que caíam na Palestina, ele faz uma analogia sobre a obra do Espírito Santo. E então Joel fala da chuva temporã e da chuva serôdia. Essas eram duas chuvas que caíam na Palestina. A chuva temporã, ela caía quando estava no momento de lançar a semente ao solo. Então essa primeira chuva, por isso ela tinha o nome de temporã, até em espanhol a tradução é lluvia, né? Lluvia temprana, porque é uma chuva mais cedo, é a primeira que cai. Lluvia temprana, em espanhol se diz, né? Chuva temporã. Então essa chuva é a primeira que cai. E quando essa chuva caía, ela molhava a terra
e permitir que o grão fosse lançado. E agora a terra encharcada, o grão conseguia nascer. Ali a planta conseguia se desenvolver nessa primeira chuva. O tempo ia passando, o grão então dava origem à planta, a planta a uma haste, a haste ao fruto, e então a planta crescia. E chegaria o momento em que agora com o fruto já era o momento da colheita. E antes que chegasse o tempo da colheita, vinha então a segunda chuva, que era a chuva serôdia. Para que caía essa chuva serôdia, ou chuva tardia, como se diz em espanhol? Uma chuva que cai depois, tardiamente, é porque ela era derramada quando o grão já estava para maturar. Então, essa chuva tardia, serôdia, ela caía para fortalecer a planta, para que o grão maturasse e permitisse a colheita. Então, o povo de Israel estava acostumado com essas expressões: chuva temporã, chuva serôdia, chuva temporã, joga semente, chuva serôdia, prepara para a colheita. Agora vem o profeta Joel e diz assim: olha, o Espírito de Deus será derramado. Assim como caem sobre as terras as chuvas, também virá o Espírito Santo, para permitir que a colheita aconteça. Como é que nós podemos entender todo esse simbolismo? Quando se cumpre essa promessa de Joel? Atos capítulo 2, nós vemos o cumprimento da promessa. A primeira chuva foi enviada, a chuva temporã. Atos 2, 1 a 4 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 a 4, nós estamos no dia de Pentecostes, aquela festa celebrada pelo povo judeu. E esta festa era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Então, exatamente 50 dias depois da Páscoa, Deus enviou o seu Espírito Santo em forma de chuva temporã, porque foi esta a chuva prometida, para que a terra fosse molhada, para que a semente do Evangelho fosse lançada. E aqui, em Atos capítulo 2, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles receberam naquele mesmo dia o dom de línguas. Ou seja, a capacidade sobrenatural de falar uma língua que eles não conheciam. Não estou falando aqui de línguas estranhas. Não se trata de língua estranha. Os discípulos receberam dom de línguas. E dom de línguas é a capacidade de falar uma língua com a qual você nunca antes teve contato, nunca estudou. Quer a prova disso? Quando os discípulos começaram a falar, as multidões afluíram e começaram a se perguntar: não são estes galileus aí os que estão falando? Eles não são galileus? Como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Irmãozinho, vá para Atos capítulo 2. É isso que está escrito. Atos 2 diz que era uma língua materna. Do Brasil é o português, da França é o francês, da Alemanha o alemão. Língua materna. Foi esta língua que os discípulos falaram. E eles começaram a pregar das grandezas de Deus. Alguns acharam aquilo muito estranho e até pensaram: eles estão bêbados. Aí Pedro se levanta. Em Atos 2,15, Pedro diz assim: estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Sabe que horas era a terceira hora dos judeus? É a nossa 9ª hora, 9 da manhã. Pedro diz assim: vocês estão achando estranhos estas línguas que eles estão falando?
a língua de vocês, vocês estão entendendo eles, sendo eles galileus. Agora o que vocês estão vendo aqui, eles não estão bêbados. Agora é 9 da manhã, não tem ninguém bêbado aqui. Mas o que vocês estão vendo aqui, ele continua, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí Pedro cita em Atos Joel 2, 28 e 29. Pedro diz assim: e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Sabe o que vocês estão vendo aqui? O cumprimento de Joel 2:28. Aquele texto que nós lemos no início. Então Pedro está interpretando a Bíblia. Pedro está interpretando o acontecimento e está dizendo: o Espírito Santo veio, nós recebemos o dom de línguas. Estamos pregando na língua de vocês, porque isso foi prometido pelo profeta Joel, lá no capítulo 2, 28. Vocês estão testemunhando aqui um cumprimento profético. Então é Pedro quem vai dizer que aquilo que estava acontecendo era a profecia de Joel se cumprindo. Mas Joel falou de duas chuvas. Falou da temporã e da serôdia. Joel falou de duas chuvas. A temporã caía para que a semente fosse lançada. Ou seja, a semente do evangelho agora está sendo lançada. Naquele mesmo dia, diz o livro de Atos, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Depois, dia a dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo ganhos e salvos. Ou seja, a chuva temporã veio, a semente foi lançada ao solo e ela começou a frutificar. Nasceu a igreja cristã, a igreja que pregava as verdades da palavra de Deus. Os apóstolos eram membros dessa igreja. Pedro, Paulo, João. Então Deus estava conduzindo o fluxo da história. O que aconteceu em seguida? O Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes é o início da dispensação do Espírito. Ou seja, ao começarmos a história da igreja cristã, nós temos no dia de Pentecostes a chuva temporã e a semeadura foi feita. Começou agora a semeadura. O evangelho começou a ser propagado, disseminado. Quer dizer que o arco da história da igreja cristã, ele se abre e se fecha com a atuação do Espírito Santo. E se esta chuva que caiu em Pentecostes foi para a semeadura, nós temos aqui a tipologia da chuva temporã. Agora, no final da história cristã, nós aguardamos a chuva serôdia, o novo Pentecostes e o momento da colheita. É isso que eu e você estamos esperando. Nós estamos aguardando o novo Pentecostes. É por esse Pentecostes que nós temos que orar. Nós estamos esperando pelo novo derramamento do Espírito Santo. O Espírito de Deus será derramado sobre todos os sinceros. Esse Espírito virá. Nós temos que orar por ele e nos prepararmos para recebê-lo, assim como os discípulos se prepararam para receber também o Espírito. Isso quer dizer que nós aguardamos agora a chuva serôdia. Esse é o tema de hoje. A chuva serôdia. Quando é que ela virá? Quais as condições que devemos preencher para que ela venha? O que vai acontecer quando ela vier? É o que vamos ver agora. Então venha comigo para alguns textos da Bíblia. Olha aqui, vamos começar entendendo que uma grande tempestade se aproxima. Tempestade do Espírito Santo. Qual será o propósito da vinda da chuva serôdia? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins do mundo. Quando Deus dá o seu Espírito,
ele dá para que as pessoas sejam testemunhas. Em Atos 1:8 ele foi prometido. Em Atos 2:1 ele veio. Agora, em Mateus 24, Jesus promete mais uma vez, nas seguintes palavras: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o evangelho vai ser pregado a todas as nações. E assim como os apóstolos dependiam da chuva temporã para que o evangelho fosse pregado, nós dependemos da chuva serôdia para que ele seja pregado. Assim como veio o Espírito Santo em forma de chuva temporã e o mundo foi evangelizado nos dias dos apóstolos, virá agora a chuva serôdia e o mundo voltará a ser evangelizado. Pastor, o mundo foi evangelizado nos dias dos apóstolos? Sim. Depois você lê Colossenses 1:23. Paulo diz lá que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. O Espírito Santo veio, a igreja avançou e o evangelho atingiu todos os habitantes da terra. Agora o Espírito Santo virá novamente. O evangelho voltará a ser pregado no poder do Espírito Santo e o mundo inteiro será evangelizado. Naquele tempo, quando o mundo foi evangelizado, o que aconteceu? A destruição de Jerusalém. O fim para aquela geração foi a destruição de Jerusalém. E agora, em nossos dias, o que vai acontecer? O fim virá mais uma vez, mas não é a destruição de uma cidade, não é a destruição de Jerusalém. Agora é o fim da história humana, porque teremos um novo começo. O Apocalipse fala de um novo céu, de uma nova terra. Deus fará tudo novo. Então Cristo disse aqui em Mateus 24:14 que quando o evangelho fosse pregado a toda criatura, o fim viria. O fim agora é a volta dele. É o estabelecimento do novo céu e de uma nova terra. E tão dependente quanto os discípulos eram naqueles dias, somos nós desse poder. Como que o mundo pode ser evangelizado pelos cristãos, se não através do Espírito Santo? Na realidade, no Espírito Santo, repousa a única esperança da igreja. E é por isso que hoje a gente entende uma batalha que às vezes se levanta contra o Espírito Santo. De um lado, algumas pessoas dizendo que o Espírito Santo não existe, que ele não é Deus. Do outro lado, as pessoas ensinando completamente errado a respeito do Espírito, que você pode se apoderar dele, que você pode usá-lo, que ele te dá dons que não são dons de fato, línguas estranhas que ninguém entende. Então, se por um lado alguns negam a sua divindade, por outro lado, alguns querem dar uma ênfase que não é devida. E as mentes estão confusas. Isso tudo faz parte de uma estratégia diabólica. Por quê? Porque nós dependemos 100% da ação sobrenatural do Espírito Santo para a conclusão da pregação do Evangelho. Olha comigo o que diz Apocalipse capítulo 18, verso 1. João escreveu assim: Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Sabe quem é esse outro anjo que vai iluminar toda a terra? É o Espírito Santo no movimento da chuva serôdia. O Espírito Santo vai vir para dar poder aos fiéis, para pregar o Evangelho eterno, contido nas 3 mensagens de Apocalipse 14. E quando vamos para Apocalipse 14, ali encontramos 3 anjos. Cada um deles sai voando pelo meio do céu, com a mensagem para o tempo presente. O primeiro deles diz assim, em Apocalipse 14, 7, Temei a Deus, dai-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É um apelo para que as pessoas adorem o Criador dos céus e da terra. Por outro lado, existem pessoas querendo adorar a besta. E é por isso que o terceiro anjo adverte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus,
preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Os adoradores da besta e da sua imagem. Se o primeiro anjo está nos convidando a adorar a Deus, que é o Criador, o terceiro está dizendo, não adorem a besta, porque quem adorar a besta vai receber as 7 pragas. Então a gente tem que aprender por contraste. O primeiro anjo diz, adorem a Deus. Que Deus é esse? É o Criador. E qual é o sinal que ele é o Criador? O sábado. É por isso que nós santificamos o sábado. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia santifica o sábado. Porque nós reconhecemos que Deus é o nosso Criador. O sábado nos foi dado no Éden. Foi dado para Adão e Eva. Um dia de descanso, de adoração, de celebração. Aí vem a besta e diz, não, não é o sábado. Escolhe um outro dia, qualquer outro dia. E você vai aprender aqui a respeito do decreto dominical. Você vai entender nessa série sobre esse decreto dominical que será promulgado, obrigando as pessoas a santificarem o domingo no lugar do sábado. Então, se o primeiro anjo convida a adorarmos o Criador, o terceiro adverte a não adorar a besta. E no meio está o segundo anjo. E o que diz o segundo anjo? Caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse 14, 9. Que tem dado a beber a muitos do vinho da fúria da sua prostituição. O que significa caiu, caiu a grande Babilônia? A confusão religiosa está sendo desmascarada. E por que está sendo desmascarada? Porque a verdade está sendo apresentada. Então, meus amigos, não se engane. Os movimentos que estamos vendo no nosso mundo hoje, principalmente movimentos pentecostais, nada tem a ver com a obra do Espírito Santo. Porque Jesus, em João 14, quando falou da obra do Espírito Santo, ele disse que ele viria para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo viria para nos conduzir a toda a verdade. E o que mais temos hoje são movimentos pentecostais, neopentecostais, igrejas, religiões, templos, onde não se estuda a Bíblia, onde não se ensina a verdade. Cultos onde as pessoas passam toda a liturgia ou envolvido numa glossolalia que ninguém entende, ou participando de exorcismo que dura o culto inteiro. Pessoas pegando o microfone, dando para o diabo falar, entrevistando pessoas endemoniadas. Desde quando tem que ter espaço em nosso culto para o diabo? Para que ele fale? E enquanto as pessoas estão enganadas e iludidas nesse sentimentalismo, nesse movimento que ninguém entende, a Bíblia não está sendo estudada. Suas verdades não são conhecidas. Nós temos hoje pessoas que se dizem cristãs que não sabem nada de Bíblia. Outro dia eu fui num estudo bíblico e uma cena muito curiosa aconteceu. Eu estava com umas 20 pessoas estudando a Bíblia, ministrando um estudo bíblico. E eu havia levado comigo os meus 2 filhos mais velhos, o Rafael e o Mateus. O Lucas estava em viagem com a mãe e eu levei os 2 mais velhos. E ali, enquanto a gente estudava a Bíblia, eu fazia algumas perguntas para aquelas pessoas e os meus filhos respondiam de imediato. E eu percebia o olhar de surpresa das pessoas presentes. Eu percebia que algumas das perguntas que eu fazia, eles não sabiam do que se tratava, mas os meus filhos de 8 e 9 anos estavam sabendo. Porque a gente tem que estudar a Bíblia com as crianças. Você tem que abrir a Bíblia para os seus filhos. Você tem que estudar a Bíblia com ele todos os dias. Os seus filhos devem conhecer a palavra de Deus, aquilo que é verdade, aquilo que é erro. Provérbios 22, verso 6 nos mostra isso. Instrui a criança, o menino no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Mas o que nós estamos testemunhando hoje são igrejas repletas de crentes que não sabem nada de Bíblia. Por que não sabem? Por que não sabem? Porque a liturgia
está girando em torno de dom de línguas, curas divinas, exorcismo, teologia da prosperidade, e fica só nisso. E fica só nisso. Daí, quando falamos das doutrinas fundamentais do cristianismo, salvação pela graça, a doutrina da morte, a origem do pecado, o ministério de Cristo no santuário, o juízo, o perdão, a lei de Deus, a justificação, a ressurreição dos mortos. As pessoas não sabem de nada disso. Se eu pedir 2, 3 textos para cada doutrina, não sabe onde está na Bíblia? Você está entendendo o momento que a gente está vivendo? A nossa dependência do Espírito, ela só cresce. Nós dependemos do Espírito Santo para sermos cheios dele e para que ele nos use. Você não pode usar o Espírito Santo. Ele é Deus. Você não usa Deus. É Ele quem usa você. E Ele quer te usar, porque uma grande tempestade do Espírito se aproxima. Agora, pastor, o que eu tenho que fazer então para ser cheio desse Espírito? Porque Paulo diz lá em Efésios 5, 5:18, enchei-vos do Espírito. Mas como que eu posso ser cheio desse Espírito? Olha aqui comigo para a Bíblia. Olha as condições. Antes das condições, lembra que as chuvas lá em Israel caíam para que a colheita pudesse acontecer? O que vai acontecer depois que vier a chuva serôdia? Apocalipse 14, dos versos 6 a 12, as 3 mensagens angélicas foram pregadas. E no verso 14, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Sabe quem é esse que vem com a foice? Sentado sobre a nuvem, que vai passar a foice e ceifar a terra? É Cristo, recolhendo o trigo para o celeiro celestial. Então, a chuva temporã caiu, começou a obra da igreja cristã. A chuva serôdia vai cair, vai completar a obra da igreja cristã. E uma vez que cai a segunda chuva, o grão amadurece, é hora da colheita. E a colheita é a volta de Jesus. Então Cristo, ele vai voltar em glória e majestade para colher. A nossa única esperança reside nesta obra de Cristo. E então quais as condições? Rapidamente, que eu preciso. Primeiro, eu tenho que orar pelo Espírito Santo. Zacarias 10:1 diz: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. Nós temos que orar, nós temos que pedir. Se você não orar pelo Espírito Santo, ele nunca virá. Se você não clamar para ser cheio do Espírito Santo, você nunca será, porque o Espírito Santo só virá em resposta à oração. Segunda condição, eu preciso ter arrependimento e confessar o meu pecado. Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele Cristo, que já foi designado Jesus. Tempos de refrigério tem a ver com a obra da chuva serôdia. A chuva serôdia é o refrigério pela presença do Senhor. Eu preciso orar pela chuva. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso me arrepender. Mas há ainda uma terceira condição. Sabe qual é a terceira condição? Nós precisamos banir do nosso meio toda dissensão, toda desunião. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Acompanhe comigo agora o livro de Atos, capítulo 1, verso 14. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.
Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Percebeu aqui a palavra unânimes? Unânimes. Quando há unanimidade. Todos estavam unânimes. Não havia dissensão. Aqueles discípulos que até poucos dias atrás estavam brigando para saber quem seria o primeiro-ministro no reino de Cristo, quem seria o maior, quem seria o melhor, aquilo tudo acabou. Depois do Calvário, depois de verem o exemplo do seu mestre, eles perceberam quão longe eles estavam do ideal divino. Eles agora se uniram, começaram a orar pelo Espírito, tiraram do meio toda a desavença, confessaram seus pecados. E sabe qual foi o resultado? O Espírito Santo veio, Atos 2, 1-4. Veio. Quando essas mesmas condições forem preenchidas, o Espírito Santo virá. Tão certo como veio no passado. Nós aguardamos um novo Pentecostes. E eu e você precisamos preencher essas condições para sermos cheios desse Espírito. Amigo, eu quero me unir a você nessa busca pelo Espírito Santo, porque a nossa única esperança reside em sermos cheios do Espírito. Mas ao encerrarmos o programa de hoje, eu queria terminar com uma pergunta. Por que ainda não veio? Por que o Espírito Santo não veio? Eu vou te mostrar uma imagem que você vai entender. Nós estamos aguardando uma tremenda tempestade do Espírito, mas o que está acontecendo? Muitos de nós estamos cobertos por guarda-chuvas que nos estão impedindo de nos molharmos das águas do Espírito. Eu não sei que guarda-chuva está impedindo que o Espírito Santo caia sobre a sua vida, mas são os impedimentos, são as limitações, são os problemas, e tudo isso tem que ser resolvido com a direção de Deus, com a graça dele. Mas nós temos que buscar. E é por isso que eu queria me unir a você em oração agora e clamarmos por esse Espírito. Ora comigo. Pai, muito obrigado porque a tua promessa de Joel 2:28 foi parcialmente cumprida. Aguardamos agora a chegada da chuva serôdia. Nos prepara, bom Deus, para esse momento extraordinário da história. Nós queremos ser revestidos desse Espírito e queremos nos preparar para a conclusão do teu Evangelho nesse mundo e para a tua volta. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo agora. Que o teu Espírito Santo venha sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.